Quero tratar um assunto com os irmãos, começo de ano. Usei até para tema desta ministração algo que foi citado esta última semana, ao menos no culto de terça e de quinta. Uma palavra de Jesus sobre ajuntar tesouros nos céus. E é uma palavra interessante, por isso o tema de hoje é ajuntar tesouros nos céus. Porque é de conhecimento de todos que nós vivemos no século da corrida atrás do dinheiro, dos bens, das conquistas. Aquele desejo que as pessoas têm de ter dinheiro para comprar as coisas, para ter as coisas, para usufruir das coisas. Nada de errado nisso, desde que a motivação seja para suprir uma necessidade. Mas infelizmente o mundo de hoje, ele é capitalista. O mundo de hoje, ele vive em função disso. Por que as pessoas trabalham tanto? Porque tem horas a cumprir, porque... Sim, mas por que trabalham tanto? Porque geralmente tem muita conta para pagar. Nós estamos começando um ano, e no começo do ano geralmente explode na vida de muita gente as contas de novembro, dezembro. Muita gente não sabe fazer cálculo. Eu quero falar sobre isso domingo que vem na ceia. E por não saber fazer cálculos, ele acha que ele recebeu um dinheiro. Eu já passei por isso há muitos anos atrás, por exemplo, quando saía de férias. Quando saí de férias, o banco só te adianta, no meu caso, o banco me adiantava um valor que eu poderia usufruir para sair de férias, mas quando eu voltasse eu ia receber um valor mínimo, até virar um mês e receber o valor normal. Isso na minha cabeça foi difícil de entender, porque a gente recebia o dinheiro de férias, uma parte um pouco maior, e achava assim, agora eu estou abonado, vou gastar, vou viajar. E quando voltava, vinham-se as contas. E a gente vive num mundo hoje em que as pessoas correm atrás do dinheiro. Repito, a motivação das pessoas não é para suprir as suas necessidades, e sim ter e tal. E por isso se enfiam em dívidas, passam por dificuldades e lutas. E para nós que somos os chamados cristãos, ou aqueles que se denominam cristãos, para nós que já recebemos a vida eterna, amém? Já recebemos a vida eterna? Não me convenceu muito não. Eu vou perguntar de novo. Aliás, pergunta para a pessoa que está do seu lado: você tem certeza que você já recebeu a vida eterna? Certeza absoluta? O bem mais valioso que o cristão tem hoje, hoje, é a vida eterna dada na cruz do Calvário por Cristo Jesus para nós. Entenda, presta atenção, começo de ano. O pastor Marcos falou ontem aqui sobre o valor da palavra de Deus, de estar na presença de Cristo. Cristo, como ele disse ontem, deveria ser tudo para o cristão. Mas para muitos cristãos hoje, que vão atrás dessa teologia que se prega de prosperidade, você tem que ser próspero, porque você é filho do rei, você tem que ser rico, você tem que ganhar dinheiro, você tem que andar em carro zero, você tem que morar no Alphaville, você tem que, porque você é filho do Deus Altíssimo e tal. Irmão, cuidado, não caia nessa. Ter casa boa, legal, se você pode, se você tem condição, se você trabalha, se você comprou uma casa boa, ótimo, glória a Deus. Se você tem um carro zero, então, glória a Deus. É um negócio que hoje em dia está na cabeça de muita gente também, né? É uma questão que mexe muito com o brasileiro. Eu preciso ter um carro zero, porque quando compra um carro zero, eu comprei um carro zero. Às vezes não tem recurso nenhum o carro, mas só para dizer que eu comprei um carro
0 quilômetro, ele compra. E na verdade está mais do que provado que tem muito carro 0 quilômetro hoje, que com uns carros usados de 10 anos, 8 anos, 7 anos, com todo tipo de tecnologia, você paga o mesmo preço por um carro 1000 vezes melhor. Mas aí é outro assunto. Ter um carro bom, carro zero, ótimo também. Se você está trabalhando, se você tem as suas contas em dia, Deus te abençoe. Mas para nós que somos cristãos, esses bens materiais, essas coisas que nós geralmente queremos tê-las a qualquer custo, a qualquer preço, a qualquer tipo de trabalho, já deveriam ter se tornado insuficientes para nós que temos a vida eterna que está para chegar, porque Jesus está para voltar e buscar a sua igreja. E se ele demorar um pouco mais para voltar, que eu não acredito, mas se ele demorar um pouco mais para voltar, ainda assim nós podemos encontrar com ele. Então, que tipo de crédito? E é aí que eu quero chegar, porque essa palavra me intrigou. Que tipo de crédito nós começamos a juntar nos céus? Por que Jesus falou que era mais inteligente, mais prudente a juntar tesouros nos céus do que aqui na terra? Lembre-se, repito, eu não estou falando que você não pode ter uma vida financeira abençoada. O que eu quero te dizer também é que hoje, já disse e repito, não caia nessas teologias de prosperidade, de que tudo cai do céu, de que tal. Meu irmão, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se formar em alguma coisa, você tem que pedir a capacidade de Deus, apresentar os teus planos diante de Deus. Você quer ter uma vida bem-sucedida? Apresente os seus planos diante do Senhor, ore sempre por isso, trabalhe honestamente, mesmo que demore um pouco mais, ainda assim, Deus vai chegar uma hora que Ele vai honrar a tua vida. Isso é fato, isso é bíblico. Mas Jesus falou para a gente tomar cuidado com algumas coisas. E se nós somos cristãos, se nós temos esse entendimento, essas coisas terrenas que nós temos, elas não deveriam ser mais capazes de nos trazer tristeza ou alegria. Se temos, amém. Se não temos, amém. Eu não posso ir para a igreja no intuito só de pedir para Deus me dar bens materiais, e quando Deus não me dá, ou eu me entristeço, ou eu vou para outra igreja pensando que numa outra igreja que fala mais de prosperidade, de bens, aí eu vou ser abençoado. Irmão, repito aqui, começo de ano 2023, repito novamente o que está escrito na Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 3. E Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Deus já nos abençoou. No tempo dele, baseado na nossa obediência, na nossa fidelidade, as coisas vão chegar. Mas que a bênção dele já está em nós, já está em nós. Isso é ponto pacífico. Então, não faz mais sentido para nós, que eu quero também te lembrar uma outra coisa. Eu vou perguntar de novo aqui, quem é cristão aqui? Levanta a mão. Quem tem certeza da vida eterna aqui? Bom, você já é rico, você já foi livre do pecado, e você tem agora uma terra garantida para morar na presença de Deus. Agora depende de você, é igual o povo que saiu do Egito. Como é que o povo saiu do Egito? É rico, saudável e com uma promessa de terra boa. Só que com o passar do tempo, eles começaram a se iludir com as coisas do mundo. Eles começaram a ser enganados, a achar que Deus tinha se esquecido deles, que Deus... E meu irmão, eu já falei aqui ano passado e vou repetir muito esse ano. Deus tem prazer, isso é bíblico. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer. Ele não faz porque ele é obrigado, ele faz porque ele tem prazer, porque Deus é bom, Deus ama a gente, Deus quer ver a gente bem.
Mas tem certas coisas que nós precisamos começar a entender como cristãos. Nós já não somos, a maioria do povo aqui dessa igreja, exceto os novos convertidos, a maioria de nós já somos cristãos que temos uma certa idade de cristianismo. E já deveríamos ter uma maturidade de entender os tempos que nós vivemos. As coisas que tem nesse mundo não podem mais prender a gente. A gente não pode mais ficar ligado com essas coisas desse mundo. Jesus, em seus ensinos, naquela clássica pregação, ministração, a primeira, vamos dizer assim, ministração especial de Jesus, o chamado Sermão do Monte, Jesus deu uma dica sobre este assunto de juntar tesouros nos céus. Quero ler com você, você que trouxe a Bíblia, livro de Mateus, texto muito conhecido, né? Capítulo 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 6. Glória a Deus. Versículo 1. Eu vou pensar alguns versículos desse texto, você vai entender por que eu estou pensando aqui. Mateus 6, versículo 1. E eu estou pensando porque tem um contexto. Eu não tenho tempo para tratar todo o contexto. Aliás, se serve como lição de casa, leia o Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Jesus tratou sobre várias áreas da vida humana nesses 3 capítulos. Capítulo 6, versículo 1, Jesus disse assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça. E é interessante que obras de justiça está entre parênteses, ou entre aspas, desculpe. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Versículo 2: portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Versículo 3: mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Versículo 4: de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Versículo 16 agora: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Por quê? Ora, porque eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Aí Jesus dá uma dica, 17: ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto. 18: para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. 19, ele trata assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Versículo 20: mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Versículo 21, Jesus disse: por que isso? Pois
onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus ainda fala no 22 que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. 23, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Por último, 24, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ele explica: pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Encerrando, ele diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Só até aí. Basicamente, aqui nesse texto, Jesus estava tratando a vida dos judeus e de quebra dos líderes de sinagoga, os fariseus. 3 áreas: oração, jejum e ofertas e esmolas que eles davam. E ele chama a atenção dessas pessoas que fazem isso, porque existe uma máxima, existe uma necessidade, na verdade, no coração do ser humano de ser reconhecido. É incrível isso. Isso é comigo, isso é com vocês, isso é com todos. Existe no coração do ser humano essa máxima, esse desejo de ser reconhecido. Por exemplo, você ajuda alguém porque você tem um coração abençoador, porque você é generoso ou generosa, e o mínimo que as pessoas poderiam fazer seria agradecer. Sim ou não? É o mínimo. Mas pasmem vocês, isso já deve ter acontecido com vocês, isso aconteceu comigo, várias pessoas que eu ajudei mal disseram obrigado. Mas eu já repito aqui o que eu sempre disse nesses todos esses anos, algo que está escrito na palavra. Aprendi com o meu pai, que foi pastor. Ele dizia assim: filho, tudo que você fizer para alguém, faça como se você estivesse fazendo para Deus, porque é Ele que vai te recompensar. Todavia, no nosso coração existe essa necessidade de ser reconhecido. E isso, na maioria das vezes, faz mal para a gente. Era o que acontecia aqui. Por quê? Eles eram ensinados, eram filhos de Deus, escolhidos por Deus e tal. E é interessante, para aparecer ou para ser reconhecido, por exemplo, quando eles oravam, eles tinham a mania de orar, aquele negócio de pintar o pavão. Vamos orar, irmão, vamos orar. Excelentíssimo Deus eterno, Pai soberano, Criador de todas as coisas, que está sentado num trono de glória, que recebe a adoração de todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins, a ti toda a honra. Aí depois que ele fala assim: Senhor, você está falando para Deus algo que Ele já sabe. Uma coisa é você estar na tua casa e você se colocando diante de Deus e orando para Ele. Oração é algo que tem que ser objetivo. Mas eles tinham essa mania de pintar o pavão, usar do seu vocabulário, do seu discurso, para a pessoa falar assim: como ele ora bonito. Ele usou palavras, inclusive, que eu nunca ouvi na minha vida. Esse cara é fera. Eu me lembro uma vez, inclusive, no ano que eu fui consagrado a pastor, em 95. Aliás, esse ano, 2023. Esse ano eu vou
completar, se Deus permitir, 20 anos de pastor desta igreja, 28 anos de pastor já consagrado, e se Deus permitir, 60 anos de idade. Obrigado, Ana. E eu me lembro que em 95, na igreja que eu estava na época, que eu fui consagrado a pastor lá, eu me lembro que o pastor da igreja, ele conhecia um pregador desses itinerantes e tal. Eu já falei sobre isso aqui, né? Só para lembrar. E esse cara, ele falava muito bem de Salomão, das riquezas de Salomão, e ele andava com um anelzão no dedo, terno, gravata, aquele cara assim imponente, né? Ele vinha inclusive, acho que de Goiânia, se eu não me engano. E ele chegou na igreja, o pastor deu oportunidade, ele começou a pregar, e ele começou a falar sobre a vida de Salomão, sobre a riqueza de Salomão, o que ele tinha, o que ele possuía e tal, e foi, porque Salomão, foi uma hora assim, meu irmão, eu saí dali assim, ó, abestalhado. Falei, caramba, como é que um cara pode conhecer tão bem assim a palavra de Deus, né? Aí no final eu comprei uma fita cassete. Alguém lembra da fita cassete aqui? Não, né? Mentira, vocês lembram sim. Uma vaga lembrança. Eu comprei uma fita cassete dele. E eu fiquei tão assim, que quando eu cheguei em casa, eu botei no toca-fita, desculpa, e vou ouvir. Irmão, que decepção. Era a mesma mensagem, pregada a mesma coisa, com as mesmas palavras, era um repeteco. Acho que o cara já tinha pregado tantas vezes aquela mensagem que ele sabia de cor e salteado. Naquela época, os escribas, os fariseus, eles eram assim. Na hora de orar, eles queriam sentar nas primeiras cadeiras. Não que seja errado sentar nas primeiras cadeiras, mas eles queriam aparecer. Eles queriam ser reconhecidos. E irmão, irmã, se alguém chegar e falar assim, como o Daniel, o Jackson, o Paulo, como o Emerson, como o Marciel, que são obreiros da igreja, como o Valmir, a Claudinha, a presbítera Laís, nossa, como são obreiros que têm um dom de falar, né? E tal. E aí ele fica assim, recebe, realmente, porque eu estudo, é porque eu... já recebeu o galardão que Jesus falou aqui. Isso não está juntando nada no céu, ele já está plantando aqui e colhendo. Porque Jesus, quando fala isso, é interessante, não sei se você prestou atenção nas entrelinhas, que quando a pessoa, por exemplo, eles davam esmolas, né? Vou dar uma esmola aqui, o líder da sinagoga, ou alguém que tinha dinheiro, vou dar uma esmola. Aí ele ia na frente de todo mundo, chegava lá, enfiava a mão no bolso, tirava lá aquele bolo de dinheiro, né? Estou aqui para você, viu? Ele fez uma boa ação, sim ou não? E já recebeu o galardão. Porque Jesus falou o quê? Quando você for fazer isso, a tua mão esquerda não precisa saber o que a tua mão direita faz. Faz isso nos bastidores. Você não precisa ficar falando, e mesmo que a pessoa não reconheça, não agradeça, você está fazendo para Deus. E você está juntando tesouros dos céus com a sua generosidade. Alguém aqui na sua vida já fez poupança, já poupou dinheiro? Lembra da poupança? Alguém aqui já teve poupança? Poupança que eu digo no banco, tá? É do banco. Sim ou não, irmão? Vocês estão com medo? Não é pegadinha não. Oh, Jesus amado. Você guardou dinheiro. Aí quando você precisou, o que você fez? Jesus está falando o seguinte, eu estou falando de 3 áreas: oração, jejum e contribuição. Por exemplo, na hora de jejuar, como é que eles apareciam? O que foi, meu irmão?
é que eu estou em jejum. Para quê? Para mostrar que está em jejum. Aí o que Jesus falou? Já recebeu o galardão. Fez jejum, já recebeu o seu galardão. Você não juntou nada no céu. Jesus falou o seguinte: quando você jejuar, lava o rosto. Eu me lembro até quando eu falo isso de um irmão que tinha numa igreja que meu pai foi pastor, ele era obreiro na época. E eu me lembro que uma vez, foi num domingo de manhã, naquela época só havia escola bíblica, não tinha culto de domingo de manhã e tal. Estou falando de alguns anos atrás. Enfim, e esse irmão, ele chegou uma certa vez lá, ele era gordinho, chegou assim, e aí ele falou assim: paz do Senhor. Esse paz, eu até virei de lado assim, veio um bafo de gambá, né? Sério. Não sei se você já sentiu isso, né? Porque tem uns irmãos que parece que comeu um tubarão no dia anterior, né? Enfim. E aí ô irmão, paz. Ele falou: não, eu estou com um bafo porque eu não escovei o dente hoje. Por quê? Porque eu estou em jejum. Você está de brincadeira, né, meu irmão? O que Jesus está falando aqui, meus irmãos? Eu vou citar de novo essas três áreas: oração, jejum, dádivas, esmolas, contribuições. Quando você fizer isso, faz diante de Deus. Jesus falou: você vai jejuar? Chega no local animado. Opa, tudo bem? Lava o rosto, penteia o cabelo. Está falando aqui Jesus. Aí chegou no lugar: opa, tudo bem, bom dia, paz do Senhor. E escova o dente, inclusive, tá? Porque se você não engolir, não, né? Tudo bem, beleza. Não precisa falar para ninguém que você está em jejum. Mas tem gente que tem essa necessidade de chegar e... que foi, meu irmão? Não, é que eu estou fraco hoje, que eu estou em jejum, nem comi nada ainda, mas Deus sabe. Irmão, você não precisa falar nada. Ou seja, quando Jesus falou: ajunte tesouros dos céus, ele estava falando da sua oração. Por isso é que ele disse aqui: quando você for orar, vai no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu Pai Celestial, Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai te abençoar. Não que você não deva orar na igreja, mas Ele está dando o conselho seguinte: tenha o seu momento com Deus. Você quer apresentar as tuas coisas, apresente para Deus. Você vai jejuar, jejue, mas jejue adorando a Deus. Não é que eu tenho uma causa na justiça, eu vou jejuar por essa causa. É errado isso? Há controvérsias. Porque Daniel, por exemplo, por que ele jejuou? E durou 21 dias. Ele não chegou, ajoelhou e falou assim: Deus, eu vou jejuar 21 dias, tá? Porque eu quero a revelação do Senhor. Não. Ele recebeu uma visão de Deus, alguma coisa assim que deixou ele preocupado. Aí ele se propôs, ou ele propôs no seu coração: eu quero saber, Senhor, eu quero estar na tua presença. E começou a jejuar. Ele inclusive, o texto diz que ele comia só legumes, coisas leves. E ele jejuou e demorou 21 dias. Por quê? O anjo explica: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus já ouviu a tua oração e eu trouxe a resposta para você. Só que lá na região celestial, o príncipe da Pérsia entrou numa treta comigo. Rapaz, você nem imagina que teve que vir um anjo de uma patente maior para me ajudar. Mas eu passei e está aqui a revelação de Deus para a tua vida, é esta. Então, irmão, para pensar. Você pega um cara que orava 3 vezes ao dia, que se propôs a jejuar diante do Senhor, vem um anjo com uma resposta e demora 21 dias para chegar. Você imagina nós que são aqueles crentes meia boca que ora de vez em quando. Aí depois você quer resultado assim: Deus, eu orei, ó, faz assim, Deus. Não, as coisas você tem que juntar. Tesouros aonde? Nos céus. Eu já falei aqui e repito: por que o crente quer dinheiro? Eu vou até fazer uma pergunta aqui para vocês. Algum de vocês foi tentado a jogar na Mega Sena ontem? Eram 540 milhões. Pô, eu fui tentado. Juro, eu fui tentado.
Pô, 540 milhões. Quando eu estava assistindo a televisão de manhã cedo, a repórter falou assim: olha, está em torno de 500 milhões. 500 milhões na poupança, que não rende nada. Esse dinheiro rende 3 milhões e 500 mil reais por mês. Você já pensou 3 milhões e meio por mês, todo mês na conta, sem fazer nada? Você fica tentado ou não fica? Lógico, eu não sou hipócrita, veio no meu coração. Faz uma fé, cara. Vai que você ganha. E aí na hora, cabeça de crente, né? A minha, por exemplo, é assim: puxa, se eu ganhasse, eu comprava o salão, eu comprava o terreno, eu comprava a casa, eu comprava o fundo, a gente ia construir um grande negócio. Mas Deus não precisa disso, porque Deus é dono da prata e do ouro. Então na hora, ô Senhor, tem misericórdia. Foi só um pensamento, tá, Nilson? A verdade é que nós temos essa mania de querer acumular riqueza. E por que você quer dinheiro? Bom, já li na Bíblia aqui, ano passado, outros anos, já houve ensinamentos a respeito. Por que Deus abençoa os seus filhos? Para que eu e você sejamos uma bênção. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro suficiente para repartir com as pessoas. Papo furado, irmão. Papo furado, irmã. Porque se você tiver um coração generoso, e o interessante disso é que Deus, Ele conhece o meu coração e o teu coração. Sim ou não? Deus conhece a intenção do meu e do teu coração. Qual é a motivação que eu e você temos para ter dinheiro? Então, por exemplo, quando você fala na igreja, quando se fala na igreja, dízimos, ofertas, falou de dízimos e ofertas, eu até fiquei pasmo, né? Um adendo aqui nessa palavra. Uma irmã que tem vindo aqui na igreja, ela disse: pastor, tem uma mulher que eu levei aí, ela começou a ir nos cultos, disse que ia ficar aí, mas aí ela acabou saindo, porque ela disse que não vai mais, falou um monte mal da igreja, disse que a igreja vive pedindo dinheiro. Eu falei: caramba, será que ela veio na igreja certa? Porque aqui, não é? A igreja vive pedindo dinheiro. Inclusive teve uma vez que o senhor falou de mulher gorda. Eu falei: putz, eu não me lembro. E ela, por ser gordinha, ela se sentiu: mas eu nunca falei isso, pelo amor de Deus e tal. Mas no fim, a igreja pede muito dinheiro. Eu falei: meu Deus do céu, se ela for nessas igrejas que pedem dinheiro aí, que ela vai se escandalizar mesmo, né? Então, Jesus, ele disse o quê? O que Deus vê no meu e no teu coração? A intenção. O que te motiva? Para que você quer ter dinheiro? Porque é incrível. Você já parou para pensar? Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer guardar. Porque ela pensa o seguinte: como é que vai ser amanhã? Já pensou se eu começar a dar dinheiro para um, ajudar o outro? Já pensou se eu der o dízimo na igreja? Se eu der o dízimo na igreja, meu Deus, dízimo é 10%, meu Deus, eu ganho 20 pau por mês, eu vou dar 2 pau para a igreja, mas é muito dinheiro. 2 pau dá para eu pagar uma prestação de um carro bom. Meu Deus, mas o que será se eu der 2 paus para a igreja? Como é que vai ser usado esse dinheiro? Será que vão... Essa é a intenção do coração de muita gente. E por isso que muita, presta atenção, muita gente deixa de ser abençoada. Porque Deus conhece a intenção do coração. E tem muita gente que é abençoada, que deveria ser muito mais abençoada e próspera, e não é, porque tem um coração fechado em relação a isso. E Jesus falou, acompanhe aqui no telão, Lucas capítulo 21, versículo 3. Esse texto aqui tem um contexto tal, eu vou te contar ele, só vou citar o 3 e o 4. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O texto diz o seguinte: Jesus entrou na sinagoga, os seus discípulos, tinha lá o gasofilácio, né?
Esse negócio que a gente põe aqui na frente para você contribuir, né? Um dos nomes que se dá a isso é gasofilácio. E aí Jesus parou, gasofilácio aqui, os seus discípulos, Jesus parou, e hora da contribuição, saia pelo seu lado direito e volte pelo esquerdo. E Jesus lá. Aí passa os caras que têm dinheiro. O cara que tem dinheiro, ele passa. Vem Jesus. Vem o outro rico também. E Jesus assim. Aí vem aquela viuvinha, aquela senhorinha. Ela pega, ela joga umas moedinhas. Aí Jesus olha para os seus discípulos e falou assim: esses caras deram do que estava sobrando. A intenção do coração deles não era contribuir, não era abençoar, era dar o que sobrava. Essa mulher não, ela deu tudo o que tinha para abençoar a obra de Deus. Irmão, você acha que Deus vai deixar de abençoar essa viúva pobre? Porque Deus é fiel à sua palavra. O nosso foco, e é por isso que eu comecei falando aqui, que essas coisas do mundo não podem estar no nosso coração. O nosso foco define a nossa prioridade. Então para que eu quero dinheiro? Para que eu tenho que trabalhar? Para que eu tenho que isso, aquilo, outro? Para quê? Para acumular? Para mostrar? Para viajar? Para ter um carro zero? Legal, também. Mas qual é a tua prioridade? Qual é o teu foco? Não, eu sou um abençoador, tenho um coração generoso, eu abençoo as pessoas. E eu dou mesmo, eu dou porque Deus me dá. E é interessante, meus irmãos, que isso se entende lendo a Bíblia, que os verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos, eles têm uma máxima dentro do seu coração. Que máxima é essa? Nós somos peregrinos. Você já ouviu falar dessa palavra? Peregrino? Sim ou não? Sim. Você sabe então o que é peregrino? Peregrino, para quem não sabe, é aquela pessoa que ele está de passagem por um local. E por ele estar de passagem por um local, ele tem uma terra, ele tem uma casa. Mas ele está de passagem, ele é peregrino naquele lugar. Então, o cristão, que entende, e esse foi o mal do povo que saiu do Egito. Porque o povo que saiu do Egito, eles eram peregrinos no deserto. Eles iam cruzar o deserto em poucos dias para chegar na terra prometida. Mas a motivação do coração deles, a prioridade era outra. Então eles começaram a se envolver com as coisas ali onde eles estavam, eles começaram a reclamar, eles começaram a olhar para as situações, para as dificuldades, e por isso eles deixaram de entrar acima de 20 anos, exceto Josué e Caleb, na terra prometida. Porque eles não tinham esse negócio de ter um coração abençoador, de ajudar. Meu irmão, se você lê a história de Neemias, Esdras, Neemias, quando ele foi reconstruir lá, que ele pediu autorização, Jerusalém, que estava com as portas do templo tudo destruídas, a cidade com o muro tudo arrebentado, o povo desmotivado, o povo triste. Pasmem vocês, busque ler isso, Neemias, Esdras. Quando ele chegou, sabe qual foi a reclamação? O próprio povo de Deus mais rico emprestaram dinheiro para os mais pobres, e como eles não tinham dinheiro para pagar, eles começaram a cobrar. Então me dá tua terra, me dá teu carro, agora você não tem mais terra, meu carro, me dá teus filhos, vão ser meus escravos. Ele chegou lá e encontrou essa situação. Por quê? Porque a motivação do povo era ganhar dinheiro, era ficar rico, dane-se os outros. E o mundo de hoje é isso. O mundo de hoje é mais para mim, menos para você. Mais para minha vida, menos para a tua. E olha, se eu te emprestar um dinheiro, trata de me pagar. Porque se você não me pagar, você vai ver, eu vou na justiça. Era o que estava acontecendo na época de Neemias e Esdras. Neemias conclamou o povo, fez uma reunião e falou para os mais ricos, falou: você acha que isso é atitude de gente que tem Deus, que supre todas as necessidades, de vocês fazerem isso?
O texto diz que eles caíram em si, pediram perdão e perdoaram todas as dívidas. Precisou Deus enviar um servo para chamar a atenção do povo. E sabe por que eu repito aqui, estou encerrando, muita gente não é abençoada hoje? Muita gente dentro da igreja, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Ele continua na mesma situação, porque ele não tem um coração generoso. E quando ele tem um coração generoso, ele tem a necessidade de aparecer. Ele quer dar alguma coisa, ele quer fazer alguma coisa e quer ser reconhecido. Irmãos, quando vem de Deus, Deus toca, Deus move, Deus realiza na vida dessa pessoa que tem um coração abençoador, generoso e não está preocupado em aparecer. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo. Que do mesmo jeito que hoje Deus te abençoa, você tem um coração generoso, lá atrás Deus abençoou outros para abençoar com um coração generoso as nossas vidas. Eu sei muito bem o que é isso, eu vivi isso na minha vida. Eu contava esses dias para o irmão aqui da igreja, eu já tive perdas, 2 vezes na minha vida eu tive perdas terríveis. Perdas que eu tive que recomeçar, do nada. Foi uma luta, foi uma dificuldade. Você tem um carro, você vende o carro. Você tem uma empresa, você vende a empresa. Mas eu nunca, e Deus sabe disso, nunca deixei de ser uma pessoa generosa. Nunca. Eu sempre que pude abençoei outras pessoas. E Deus sempre abençoou a minha vida, aleluia. Eu perdi, recuperei. Perdi, recuperei. Por quê? Porque eu junto tesouros nos céus. Essas coisas não me prendem. O que me prende é amar ao Senhor, é viver com o Senhor. E como eu sou peregrino, eu estou de passagem. Eu não vou me prender às coisas. Eu posso até ter uma coisa aqui, outra ali, mas a minha morada é celeste. A minha vida é eterna nos céus com Deus. Então eu estou de passagem. O que Jesus tratou na vida desses homens aqui, que eu quero te mostrar isso para que você possa entender de uma vez por todas, nesse ano de 2023, irmão, irmã, presta atenção, o que eu estou te falando é para o teu bem, amém? Eu quero abrir os teus olhos, eu quero ver você tendo uma vida muito abençoada, financeiramente, saudável, com a tua família. Agora, para isso acontecer, algumas atitudes você precisa tomar, você precisa ter. Por isso que o apóstolo Paulo, sabedor disso, sábio como era, escreveu à igreja de Corinto. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, acompanha aqui no telão, ele disse assim: fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Por quê? Ora, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Meu irmão, comece 2023 de uma forma diferente. Você tem sonhos? Eu tenho sonho de... Amém, sonhar é bom, mas não deixa isso se tornar prioridade no teu coração. E se você começa a se esquecer de Deus, você começa a juntar coisa aqui, esquece de ajuntar coisas nos céus. Pastor, como é que eu ajunto as coisas no céu, o tesouro no céu? Qual é o segredo? Que a tua oração seja feita sempre diante do Senhor. Você pode orar na igreja sim, mas tem o seu momento com Deus. Apresente a Ele a tua vida, as tuas necessidades, porque Ele tem cuidado de você. Segundo, aprenda a jejuar. Ai pastor, mas eu não posso ficar muito tempo sem comer. Sempre tem um começo. Sim ou não? Se você precisasse fazer um exame amanhã, um exame que você está com problema, com dor no corpo, dor de cabeça, dor nas costas, dor no estômago, aí o médico fala assim, preciso de um exame, e você tem que marcar esse exame lá no teu convênio, ou então no hospital público, e você chega lá, eu quero marcar esse exame, esteja aqui amanhã, às 8 da manhã, você tem que ficar 12 horas sem comer, vir aqui,
fazer o exame e só depois é que você pode comer. Você faria o exame, faria o jejum ou não? Por que que na área espiritual, não dá, eu não consigo ficar sem comer muito tempo? Irmão, depende de você. Mas Deus exige jejum? É lógico que não. Aliás, a Bíblia fala, Isaías fala sobre isso em outros textos. O verdadeiro jejum é quando você ajuda viúvas e órfãos, quando você tem um coração generoso para abençoar essas pessoas. Este é o verdadeiro jejum que Deus quer. Que não adianta nada você jejuar e querer aparecer e cadê os outros? Os outros que se lasquem. Você quer fazer um verdadeiro jejum? Busque isso na Bíblia. Ajude pessoas que precisam, necessitadas. Você vai ver que Deus vai ver a tua vida e vai abençoar o teu bolso, a tua vida financeira, a tua família. Esse é um segredo, se eu posso falar isso, um segredo que Deus está te mostrando hoje. Que esse texto sempre me chamou a atenção. Ajuntar tesouros nos céus. Como é ajuntar tesouro nos céus? O segredo é esse. Deixa de querer aparecer. Na obra de Deus, quem aparece é Jesus. Mesmo porque é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que livra, é Ele que restaura, é Ele que dá vida e vida com abundância. A Jesus. Nós estamos aqui sendo usados. Como hoje mesmo ainda falava na hora do almoço com o pastor Bob, e eu falei, como é que foi o culto da virada aí no átrio? Ele falou, rapaz, foi um culto tão abençoado, rapaz. Nossa, foi uma benção, Deus me deu uma palavra, foi maravilhoso. E você sabe como é que é, né? Se Deus usou uma mula, não vai usar um cavalo? Isso é a palavra dele, tá, irmão? Eu falei, pois é, Deus usa mesmo. Porque quando você se lança na presença do Senhor, Ele usa a tua vida. O problema é quando você quer pregar, e quer falar, e quer orar, e quer o reconhecimento. O reconhecimento vem do Senhor. Junta tesouros nos céus. Tenha um coração generoso. Que a tua oração passe do teto e chegue ao trono do Senhor quando você orar. Que o teu jejum, seja de comida, seja ajudando os outros, chegue na presença do Senhor. Que a tua contribuição aqui na igreja, que o teu dízimo, que a tua oferta aqui na igreja, ou na vida de uma pessoa ou outra, que você tem condições. Pastor, mas eu não tenho muito. E toma cuidado, está uma dica aqui. Ô pastor, como é que é isso? Eu vou te mostrar. Porque teve no passado aqui na igreja um cara que uma vez, ele era obreiro. Aí uma vez ele perguntou para mim assim, desculpa, pastor, por que o senhor não me chama para orar pelas ofertas e dízimos? Isso no começo aqui, quando eu assumi a igreja. Eu falei, é simples, você não é dizimista e ofertante. Como é que eu vou chamar alguém para orar pela oferta se você não acredita no dízimo e na oferta? Como é que você vai fazer uma oração para Deus abençoar a vida financeira das pessoas se você não acredita nisso? Não, pastor, mas espera um pouquinho. Eu, quando pego meu dízimo, eu vou lá e dou para uma pessoa que necessita, eu vou lá e abençoo uma família. Falei, é lógico, fazer misericórdia, realizar misericórdia com o dinheiro dos outros é fácil, né? Como assim? Eu falei, se eu fosse na tua casa, chegasse lá e encontrasse em cima da geladeira R$100, aí eu, cara, que bom, tem R$100 aqui, eu vou pegar e vou levar para uma família que necessita. Não, aí não. Por quê? Porque o dinheiro é meu. Pois é, o dízimo não é teu, o dízimo é de Deus. Aí ele ficou assim, saiu até da igreja. E quando saiu, falou para mim e para minha esposa, eu sei que eu vou dar a cabeçada, mas eu vou sair. Olha que coisa. Como assim, pastor? Meu irmão, minha irmã, o dízimo, preste atenção, dízimo é o mínimo descrito na palavra para o povo aqui do Ocidente. Porque aqui o cara dá o dízimo, quando dá, ele dá o dízimo, aí ele fala assim, ufa, eu dei meu... O dízimo é o mínimo. Porque lá no Oriente, lá em Jerusalém, por que o judeu é o cara mais rico do mundo? Os maiores ricos do mundo, os mais inteligentes, os mais são judeus, são israelitas, são de lá. Porque eles já têm um coração abençoador. O que sai da boca deles são palavras de bênçãos. Já falei aqui para os filhos, para os netos, para o país.
Eles acreditam na palavra de Deus. Deus falou, está falado. Então o que eu faço? Eu começo a juntar tesouros nos céus. Eu começo a buscar a presença de Deus, porque eu sei, lá naquela poupança, quando eu precisar, virá bênção tal sem medida sobre a minha vida. Mesmo porque a Bíblia em Malaquias diz: trazei dízimos e ofertas para a casa do vizinho. É só ler a Bíblia. Casa do tesouro, para a casa do Senhor. Ou seja, quando eu tenho esse entendimento, e o salmista Davi no Salmo 39, versículo 6, ele diz assim: sim, cada um vai e volta como a sombra, a nossa vida passa. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Quando Jesus anunciou: ajunteis tesouros nos céus, Deus usou a boca de Jeremias para falar mais ou menos essa mesma coisa que Jesus falou para o povo da época. Jeremias 9:23 está escrito assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, e nem o forte em sua força, e nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, conhecer-me, pois eu sou o Senhor, eu ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então, por que eu quero riqueza? Para ficar rico, para ter dinheiro. Já pensou se eu ganho na loto? Jesus, aí eu vou ter dinheiro. Não, meu irmão, você está de passagem aqui. Pelé morreu agora, a fortuna dele, segundo diz, 500 milhões. E agora os filhos, netos, agora vai aparecer filho, tudo quanto é lugar, vocês vão ver, requerendo uma partinha. Quer dizer, juntou todo esse dinheiro para quê? Morreu com 82 anos de idade, para quê? O rei do futebol, grande Pelé, grande jogador. Mas se ele não recebeu Jesus como o Senhor e Salvador, não valeu nada a vida dele. A motivação dele era outra. A motivação nossa é essa: é juntar tesouros nos céus, porque lá ninguém rouba, as traças não corroem. Ao contrário, quando a gente precisa, vem lá do banco dos céus recursos para as nossas vidas. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Para te motivar nessa questão 2023, Provérbios 11:25 está escrito assim: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Aquela história, aquele dito popular que você ouve por aí: quem dá aos pobres empresta a Deus. Já ouviram esse dito popular? Boa noite, terra chamando, tudo bem? Já ouviram esse dito popular? Bíblia, Provérbios 18:17: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Que nesse novo ano, sejamos mais amáveis, generosos, possamos orar mais, ler a Bíblia, se for o caso até jejuar mais, fazer mais a obra de Deus, porque Deus nos chamou para fazer a obra dele. E que no final de tudo, quando Cristo voltar, ou quando a gente for dessa vida para a vida eterna, que a gente chegue nos céus e receba aquela coroa. Que eu vivia zoando o meu irmão Roberto, né? Ele tinha uma cabecinha um pouco avantajada, a gente zoava ele: a sua coroa vai ser, ó. Eu zoava com ele. Que Deus o tenha. Já pensou você entrando nos céus e Cristo falando assim: entre, benditos de meu Pai, para a morada que está preparada. Por quê? Porque quando eu tive fome, você me vestiu, você me deu comida. Quando eu tive sede, você me deu água. Quando eu estava nu, você me vestiu.
Quando eu estava preso, você me visitou. Você não pensou só em você. O que Jesus quis dizer com esse texto? Você não pensou só em você. Além de você, você pensou nos outros. E o problema do mundo de hoje é esse egoísmo. As pessoas só pensam em si, só querem para si. Que Deus possa falar mais no teu coração, aquilo que eu não pude, que Ele possa falar no teu coração. Que 2023, a tua poupança nos céus cresça de uma forma assustadora para a glória do nome do Senhor. Vamos orar por isso?